O livro que eu vou publicar pela Edunila se chama Catolicismo e Escravidão, o Discurso e a Posse. Inicialmente, de onde me veio essa ideia, não é, de trabalhar esse livro, que é um livro que trabalha a relação entre a Igreja Católica e a escravidão na América Latina, não é, no Brasil, e eu coloco num quadro ainda mais amplo, pegando desde as origens da Igreja até a abolição do escravismo. O ponto de partida desse livro foi a leitura que eu fiz de Bartolomé de las Casas, que é um autor espanhol que combateu a escravidão indígena na América Espanhola. Escreveu uma série de textos, não é, criticando, combatendo, buscando abolir a escravidão indígena. E ele é um autor contraditório, porque ao mesmo tempo que ele combate a escravidão indígena, ele aceita e incentiva a escravidão africana. Então, eu fiz uma leitura das obras completas de Bartolomé de las Casas, né, que ele escreveu muito, é uma obra vasta. E da leitura de Bartolomé de las Casas, a minha ideia inicial foi escrever especificamente sobre o autor, eu fui expandindo o meu escopo. Eu trabalhei também uma série de autores que escreveram sobre a América Espanhola, sobre a escravidão indígena na América Espanhola. Parti daí para trabalhar também autores brasileiros que escreveram sobre essa temática, como Antonil, Nuno Marques Pereira, Padre Vieira e outros, né? E a partir daí eu resolvi pensar teologia católica, cristã, da igreja, de forma mais ampla. Aí eu voltei mais ainda no tempo, né? Pegando desde as origens da igreja. Esse livro eu resolvi publicá-lo pela Edunila por ser além de ser uma editora muito conceituada, é uma editora que tem uma abrangência muito grande, porque ela consegue fazer com que os livros publicados por ela circulem, não é, aqui no Brasil e circulem em outros países da América Latina. E eu busquei trabalhar também não apenas o pensamento cristão a respeito da escravidão, mas como o próprio título diz, eu fiz uma relação entre o pensamento e a prática e o pensamento. Ou seja, como foi criado o pensamento cristão a respeito da escravidão, e também a igreja foi uma grande proprietária de escravos na América Portuguesa, no período colonial. Então, alguns capítulos do meu livro, principalmente os 2 últimos capítulos, são dedicados a pensar a relação concreta da Igreja Católica com a escravidão, como a Igreja Católica se posicionou como uma igreja propriamente dita, e ao mesmo tempo como uma grande proprietária de escravos, e como isso gerou uma série de contradições no âmbito da igreja, como ela se tornou, de certa forma, retardatária no processo de abolição, o que foi muito criticado, nesse sentido foi muito criticado por autores abolicionistas como Joaquim Nabuco e outros. Mas todo este processo que desagou nessa atitude contraditória da Igreja no Brasil no século XIX, eu busco rastreá-lo historicamente, contrastando com a postura concreta da Igreja Católica, com o pensamento cristão, vindo desde o Novo Testamento, também um pouco o Antigo Testamento, e finalmente o que eu trabalho no capítulo 1, o pensamento de Bartolomé de las Casas, Francisco de Vitória e outros autores espanhóis que trabalharam a dinâmica da igreja em relação à escravidão indígena. Alguns apoiando e defendendo a necessidade da escravidão indígena e outros, como o caso de Bartolomé de las Casas, fazendo a crítica dessa escravidão.